Começando mais um estudo semanal aqui, também revisão diária de trade do índice, do dólar e de outros ativos em relação ao dia 6, 7, ou seja, quinta e sexta da semana passada. Hoje, dia 10, segunda-feira, e antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal. A opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá primeiro falar em relação ao dólar na quinta-feira da semana passada. Falando primeiro em relação ao renko do dólar, não vou mostrar cada vez que chegou a trocar de cor aqui desde quinta-feira passada, mas, né, como sempre, todo dia vai dar oportunidade. Deram muitas também, por dar muitas oportunidades, tem o risco também de ter mais stops, chance também de acabar pagando. Então a gente vê que isso aqui foi o cenário de quinta-feira, algumas trocas de cores aqui interessantes. Depois de meio-dia já não vale a pena o estresse. Na sexta, a parte da manhã já foi bem ruim, muito ruim mesmo. Teve payroll, não teve grandes movimentos assim. Porém, aqui a gente tem a volatilidade do renko, normal de acontecer, então teve a volatilidade da hora da notícia 10h30. Só que no geral sexta não foi tão legal até pelo menos ali o momento da notícia. Então tinha muitas trocas de cor e não estavam dando tantos pontos. E depois de meio-dia, 1 hora já não vale a pena o estresse aqui de troca de cor. Hoje, aqui já foi interessante. Se a gente for ver, pelo menos depois, né, da volatilidade da abertura, que é muito rápido essas trocas aqui, a gente tem a primeira cor, infelizmente, estopando, a outra também. Só que aí essa venda já andou muito e foi muito rápido hoje a queda do dólar. Muito forte. Essa queda aqui, mais de 50 pontos em 1 hora. Muito rápido. Essa troca aqui, até postei nos stories comentando que essa região, eu estava vendo, identificando já, exaustão do dólar, era região de retração macro. Trava muito forte e já começando a demorar alguns minutos para sair dessa região. Quando estava trocando de cor, eu estava até comentando, se trocar de cor, pensa até em operação. Só que já trocou de cor e já foi muito rápido. Já trocou e já foi subindo. Então, infelizmente, não deu tempo. Na hora que eu tava comentando que ela trocou. Já tava nesse terceiro bloco depois. Então, não deu oportunidade. Não dá tempo. Só que teria andado de todo jeito, né? Se for ver que da troca até o ponto aqui em cima, mais de 30 pontos. E a venda também, eu cheguei a ver, mas venda nessa região do VWAP não estava confortável. Chegou até andar. E aí, depois de meio-dia, 1 hora, já não vale a pena o estresse. O que eu quero comentar o gráfico de candles. Aqui em relação, desde semana passada, na quinta-feira, a gente teve aqui, só lembrando o cenário macro do dólar, esse canal, deixa eu aumentar o tempo gráfico, tínhamos esse canal aqui, e aí rompeu e começou a formar esse outro canal na parte de baixo. Na quinta-feira, estava próximo da LT inferior, então voltando para os 5 minutos, LT inferior tende a ser um grande suporte, sem falar que essa região de 5,75 também aqui embaixo é forte. Mas aqui a gente teve um gap normal, um gap simples, primeiro candle forte. Em relação à abertura aqui, eu não vejo pelo menos nenhum dos setups backtestados, então não faço nada em relação a essa parte. E aqui o movimento acaba fazendo um pullback que não vejo também pullback de média de 20, inclusive foi muito agressivo em relação a ela, então não vejo nada a ser feito. 9 nem crossover swap. Não tem setup da 50-80, as médias seguem aqui ainda sem tendência, até que o mercado acabou formando aqui não posso nem considerar que não é um bom topo duplo, mas se for olhar no geral, 15 minutos, por exemplo, daria claramente esse topo duplo. Rompeu essa região, médias emboladas, ainda estava aqui em torno da média de baixo 200 aritmética. Mesmo que elas estão passando sem tendência, operar em torno dela é extremamente perigoso. E aí chegou no ajuste do dia, o movimento fez aqui um pullback, o Erickson estava até mandando mensagem para mim se esse 27 poderia ser um pullback. Se não tivesse, por exemplo, as médias de 200 aqui, talvez, sim, poderia ser um gatilho de venda. Infelizmente, nós temos as duas 200, mesmo que estejam sem tendência, ainda é considerado trap zone. O cenário macro ainda é um cenário sem tendência de médias, então poderia falhar essa região aqui. E se for ver, era ponto de 61, né? Tem uma atração, um imã de 61 de retração dessa pernada. E se for marcar essa macro, 61 estaria aqui embaixo. Então, 27, se talvez não tivesse as duas 200 aqui, é só tirar do gráfico, né? Pois é, só tirar do gráfico. Poderia ser um possível gatilho. O movimento caiu, não deu outro cenário. Pensei em reversão aqui, não tem critério para reversão. O movimento acaba voltando muito forte, passou por cima das médias, faz pullback com candle ruim, tá? Candle ruim.
E também na cara da 200, então não faço nada, média de 9 cruza para cima, cruza para baixo e começa a ficar flat. Não vejo mais tendência de médias menores aqui. E aí o movimento, não vejo o pullback, nem foi acionado, nem foi acionado. Candles ruins, depois da tarde, de sexta-feira tende a ficar travado. O movimento sobe de forma esticada, só que aqui a hora já é quase 5 horas da tarde, já não vale a pena o setup da 80 e da 50 aqui, infelizmente. O movimento travou. Já hoje, aqui, desculpa, hoje não, isso aqui na verdade é sexta. Sexta-feira o cenário aqui foi bem travado nesse dia. Um cenário tipo um triângulo ao mesmo tempo, poderia ser considerado um triângulo descendente. Enfim, início do dia bem complicado, com as médias menores sem tendência, tem um ajuste aqui embaixo, região de suporte do dia anterior também, e acaba tendo a volatilidade do payroll. O payroll foi muito forte. Movimento aqui olhando pelo dólar, né? O que fez a ponto de engolfar o movimento do dia, romper o fundo do dia anterior, ir lá embaixo e travar e fazer um long leg do dia. Um candle desse aqui, se não fosse notícia, ele é um candle extremamente de indecisão. Tem pessoas que notícias como essa e fazem esse movimento aqui, ignoram candles assim. É como se a pessoa apagasse do gráfico que esse candle existiu. Eu não faço isso, pelo menos. Essas pessoas que fazem isso olham para esses candles e realmente não visualizam que houve alguma negociação aqui. E assim consegue talvez enxergar possíveis operações logo depois. Eu não consigo. Sendo um long leg doji, eu acho que o cenário ficou bem atrapalhado porque tende a atrapalhar o preço trabalhar dentro dessas duas regiões. Então eu não consigo, por exemplo, ver que isso aqui depois é um gatilho de venda, sem falar que o candle fechou muito feio, né? Movimento aqui volta. Ah, você tá para 50. Não tem risco retorno para 20. Não faço nada. 9 praticamente cruza a 20 e já passa para baixo de novo. E aí a gente não tem tendência de médias. Falhou na renovação de fundo aqui. E voltou muito forte. Essa volta aqui chegou num ponto de bloqueio importante que era 200 de novo, né? Desde a quinta-feira. Tentou passar por ela. Agora que a 9 está passando e dá o pullback agressivo. Os critérios aqui para pensar em compra, se não tivesse também esse 200, seria esse candle aqui que nem foi acionado. Então a gente não faz nada. As médias voltaram a ficar sem tendência, renova máximo de novo, a gente começa a confirmar aqui possível topo aqui, fundo, possibilidade de estar subindo em forma de canal. E realmente foi subindo em canal até o final do dia. Já no dia de hoje, a gente tem um movimento praticamente sem gap, então a gente vê que a abertura não tinha sentimento. Não tinha sentimento em relação a gap. E o primeiro candle do dia teve muita sombra para cima, sombra para baixo. Em relação aos primeiros movimentos aqui, pensar em compra. Não consigo pensar em compra, infelizmente, 9 não cruzou o up, está dentro de canal. Pensar em vendas aqui, infelizmente não vejo também um cenário talvez de falha, vamos supor. Se for olhar pelo 2 minutos, porque se a gente for ver pelo 2, o candle do 2 foi esse 11. Se eu for marcar o 11 e colocar stop na máxima, dá quase 15 pontos de stop sem risco de retorno para o ajuste. E nem para 50. Então não faço nada. O movimento cai de forma complicada, então a única oportunidade aqui seria pela troca de cor de Renko, que foi muito rápido. O movimento só caiu. O movimento volta a cair, volta para a região da 200. Aqui nós temos o ponto da VWAP do dia anterior. Aqui, se for marcar a retração também desse topo com fundo, nós temos a região de 61 de retração. Chegou de forma esticada, se eu marcar o primeiro candle para baixo, nós temos aqui 161 também cravado o primeiro candle. E aí essa região começou a indicar trava. Trava. Enquanto os candles anteriores eram mais fortes, aqui começou por 20 minutos ficar travado. Indicou também a questão da exaustão ali no fluxo, e aí nós tínhamos aqui a área de possível compra. Compra por reversão, infelizmente não tinha tanta confluência. Aí eu comentei, vou fazer a operação se trocar de cor. Só que aí, como eu disse, trocou de cor. Só que foi muito rápida a troca. Quando trocou, já fechou 2 blocos depois. E aí já perdi praticamente pontos ali e atrasou, tá? A entrada. O movimento aqui acabou fazendo um pullback agressivo, que não tem venda aqui. E foi formando pivôzinhos de alta. Nós tínhamos aqui favela gap para preencher, então era importante subir mesmo. Pivôzinhos de alta aos pouquinhos, região aqui já não tinha mais o que ser feito, respeitou a retração do dia, região de 61 de retração, voltou tudo, as médias sem tendência, em torno da média 200 e novamente até o final do dia, finalizando em torno da média 200 com muitos candles de rejeição, bastante candle de rejeição, muito doji. Em relação ao macro, então, só ressaltando
para amanhã, enfim, ao resto dessa semana pelo menos. Olhando pelo mensal, então, só ressaltando que mês anterior, janeiro, fez o padrão 2,3 e esse fevereiro, por enquanto, renovou a mínima de janeiro, confirmando esse padrão para longo prazo. Aqui indo para o semanal, a gente tem algumas situações bem complicadas, porque se for olhar, temos aí várias semanas consecutivas até o momento de queda, né? Essa semana atual, no dia de hoje, pregão de segunda, não rompeu nem fundo de sexta, nem máxima. Eu acho que vai ter dificuldade para cair mais do que isso aqui. É um ponto de bloqueio muito forte. Nós temos aqui essa região que fez como se fosse um pullback. Nós temos o 61 de retração desse fundo com esse topo, então 61 de retração. E temos a SLT passando. Então eu não acho e nem queria que fosse romper reto, porque seria muito estranho. O movimento aqui já tem semanas consecutivas de queda também, que não é comum do dólar fazer isso, tá? É até mais comum fazer de alta. Então, desde aí da última semana de 2024, só cai. Tá com cara que essa semana vai ser o primeiro candle, talvez, aí de indicação de cor compradora. Por que eu consigo verificar isso? Porque esses últimos candles estão com as mínimas muito próximas. Esse aqui até se afastou, mas candle de rejeição, voltou muito rápido. Fechamento. Então, tá com um fechamento muito próximo. Aqui atrás, a gente teve um afastamento até afastado em relação a essas duas barras aqui, desse aqui também. Mas tá começando a cair, assim, cair subindo, né? Igual algumas pessoas falam. Ficaria atento em relação a essa região. Junto aqui em relação ao pullback da 20, né? Então, o pullback agressivo dela, ela pode reagir ainda. Aqui atrás, ó, a gente teve o rompimento dela, só que o rompimento foi falso e aí voltou a subir. Então, ela está forte, pelo menos desde 2024, início ali, ancorando o movimento. Sem indicação de quebra ainda desse movimento de alta dela, ainda não foi confirmado. Aqui do diário, a gente tem alguns motivos, né, que eu venho ressaltando já há alguns dias para ter travado, pelo menos esses últimos dias aqui, ó, caixote. Porque nós tínhamos aqui sobrevenda, primeiro ponto importante. Tínhamos a questão de divergência de IFR, estava renovando o fundo, mas o IFR estava muito estranho. Tínhamos aqui a questão da retração do macro, aquelas coisas, tudo que eu falei já do semanal. E pelo menos agora está começando a ficar saudável. Só que aí fica estranho também, porque o IFR já está fazendo fundos mais altos e aqui também travado. Tá estranho. Estranho, tá? Estranho mesmo. É a região da média de 9, né? Tá descendo, ancorando, que é normal que venha fazer essa trava. Mas não estou, assim, talvez entendendo muito bem o que esse dólar quer fazer nessa região aqui. É um ponto interessante de trava, porque já rompeu essa região de R$6 para baixo. Tá acumulando aqui, mas eu não consigo identificar se é acumulando para voltar a cair, porque tem muita trava aqui embaixo, ou acumulando para conseguir subir. Eu queria até que subisse um pouco. Seria o movimento mais saudável que o dólar poderia fazer em relação a esse tempo mais curto aqui. E aí, falando do tempo dos 60 minutos, além de estar fazendo uma possível lateralidade, tem a questão de ser um canal de baixa. Eu tenho, inclusive, marcado esse canal aqui já. Essa LT aqui, deixa eu ver se eu tenho ela em outro layout para tirar ela, que ela não está... Deixa eu tirar esse do renco, deixar estudos semanais. Tirar ela daqui porque não me importa essa região aqui agora. Então, a LT é o mais importante pra gente, deixa eu ajustar esse canal aqui. E o fato também de agora já estar meio que travando em um caixote. Então, caixote aqui também. Importante considerar possível lateralidade, média 200 descendo, então ainda tem tendência de baixa se considerar a média 200 apontando para baixo. Só que está derivando e esse padrão tende a ser de reversão. Só que aquilo ressaltando, esses últimos dias são um cenário meio de indefinição, que ponto que deve tomar. Ainda mais hoje, né, que se for pensar, fechou no meio do caixote, aí é um problema. Fechou no meio, região meio. Na região da 200 ainda, então não tem aqui nem como eu falar assim, fechou próximo do topo, então a gente pode esperar talvez um movimento de queda. Não tem. É no meio. Falando da VWAP do mês anterior, que às vezes, né, pode fazer algum sentido, a VWAP do mês anterior está também um pouco longe. Então ficou longe, né, nos últimos dias. A distância aqui em relação a pontos é uns 220, mas chegou a ficar a 104 pontos de distância no início desse mês, fevereiro. É um ponto a se buscar. E uma coisa interessante também, que a VWAP desse mês de fevereiro, isso é uma coisa que eu nem tinha visto, estou vendo agora. Ela vem ancorando como resistência, só que se ela estivesse forte, já era para ter renovado o fundo. E eu estou achando que esse fundo aqui
É como se fosse aquela questão de quebra de liquidez, de busca por liquidez, que algumas pessoas de Wyckoff, SMC ficam falando. Isso aqui é como se fosse uma captura aqui de liquidez, volta e tá com cara de como se fosse acumulando fundo mais alto para romper agora essa máxima. Tá com muita cara disso, tá? De movimento de alta. Acumulando real para tentar fazer esse movimento de alta, porque essa VWAP, se estivesse forte, já era para ter reagido. Então, tô vendo possível quebra dela para cima. O cenário aqui tá bem forte para isso. Aqui de figura gráfica, nós temos uma LT aqui recente também, mas eu não vou marcar essa LT porque no macro é uma lateralidade maior, tá? Então, aqui em relação ao dólar, pelo menos acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Já o índice aqui tem coisas importantes para comentar. Vamos falar primeiro em relação ao Renko. Falando primeiro em relação à troca de cor, não vou ficar falando também em detalhe, por detalhe de cada troca que chegou a ter. Deixa eu silenciar meu celular aqui. E aí o movimento, por exemplo, na quinta, né? A gente teve que a primeira troca de cor, os primeiros minutos, que teria andado alguns pontinhos, demorou bastante. Teve ruídos aqui nessa região, infelizmente, até que finalmente, né, andou para cima. Ruído aqui de novo. Ruído, andou agora para baixo, andou para cima, mas aqui já é a parte da tarde. A sexta foi bem complicado. Sexta, tanto dólar quanto o índice foi muito travado na parte da manhã. Então, até chegar a hora da notícia, a notícia não agitou tanto no índice, não, agitou mais no dólar. E aí o movimento acabou desenvolvendo para baixo. Só que deu ruído de novo, depois andou um pouco mais para baixo, deu muito ruído nessa região, não valendo a pena o estresse aqui na parte da tarde. O Renko, no geral, não foi tão interessante quinta e sexta. Já hoje, aqui é importante ressaltar que a gente teve início do dia, já trocou de cor, essa cor aqui não teria andado, teria sido stop. Depois eu falo dessa operação, que essa aqui foi pelo 10R, e aí trocou de cor. Eu não vi, assim, pela abertura de hoje do gráfico de Kansas, eu não vi um cenário indicando uma força de alta. Tava bem estranha a localidade que abriu. Só que simplesmente o mercado explodiu. Explodiu até antes da abertura do à vista. E quando chegou o à vista, subiu mais ainda. Foi muito forte, muito forte. Assim, depois que o movimento foi engatando a alta, nem cheguei a ver a operação de contra-tendência nessa região. Não fiz nada aqui, fiquei só observando. E aí subiu, chegou nessa região de topo. Esse topo aqui começou a indicar trava pelo fluxo também. E tinha a região de resistência de sexta-feira. Comentei, vejo possíveis confluências, não vejo para reversão, não sinto segurança para gráfico de candles, só que eu vou vender esse trocar de cor. E aí trocou. Entrei então nessa venda aqui dos 55. E aí eu fui conduzindo a operação, que pelo gráfico de candle eu tenho até marcado onde que eu fui fazendo parcial. Aí eu fiz a primeira parcial, que foi em 50% de retração. Fiz a segunda parcial, e aí quando eu fiz a segunda parcial, eu aumentei a mão pelo 10R, que já eu mostro. E fiz depois parcial de novo com 160. Só que o que acontece? Nessa região aqui, quando eu fiz a terceira parcial, era para apenas eu proteger. O que eu tava querendo fazer de proteção? Queria arrastar para cá, por exemplo. O que eu fiz? Na hora que eu fiz a parcial, a quantidade de contratos muda, né? E aí eu queria tirar a parcial proteção, que na verdade é proteção, que eu tinha marcado aqui em cima. Fui inventar de fechar. Fechei sem querer a ordem de entrada, não fechei a parcial anterior, que estava com mais contratos. E aí a operação fechou. Mas foi um erro bom ao mesmo tempo, né? Porque se for ver, foi a região do fundo também do índice aqui. E aí depois trocou de cor, mas depois de meio-dia morreu. Morreu o movimento. Falando aqui em relação ao 10R, só ver aqui que eu tinha marcado na quinta-feira, né? Que teve aqui possíveis pullbacks interessantes na quinta, que eu não cheguei a fazer. A última operação foi realmente na segunda passada, setup da VWAP, e foi hoje. Teve essas duas aqui, essa primeira teria pago, essa segunda já foi stop. E aí depois o mercado ficou extremamente travado, não deu oportunidade, travou. Sexta, nada, caiu de forma esticada, infelizmente sem risco retorno. Passa aqui por cima, aqui se for ver pela hora, meio-dia pode ser um risco a partir do horário, mas se for ver, esquece que eu ia falar. Eu acabei de aproximar aqui, pullback ruim, não, isso aqui é o que foi, o que me estopou hoje foi isso aqui, por causa do pullback. Então o jeito do pullback da 20 foi igualzinho hoje, o cenário, muito avançado além da média de 20. E aí foi o cenário de hoje, o que eu fiz? Aqui, na hora que eu cheguei, tava uma semana sem praticamente inserir a senha, aconteceu, eu esqueci a senha de novo. Tô esquecendo direto a senha. Fui dar aquela peleja toda de mandar e-mail para recuperar a senha, aí eu fui colocar a senha, não pode colocar a senha das últimas 10 usadas. Aí vai eu criar outra senha, inclusive eu nem não tô lembrando qual que eu devo ter colocado. E aí na hora que eu coloquei, vi esse pullback aqui, só que tinha dado esse aqui antes, e esse eu não tava com a senha inserida ainda. Vi esse e entrei.
levei stop. Depois que eu levei stop, eu vi a merda que eu fiz aqui. Infelizmente, o bloco 26 foi muito além da média 20. Então, não seria um caso, infelizmente, interessante, igual aquele ali atrás de quinta ou sexta, que eu quase achei que fosse gatilho. Então, operação extremamente ruim. Extremamente ruim, péssima. O movimento subiu de forma esticada, não deu do gatilho. Aqui, nessa troca de cor que deu pelo 12R, depois chegou a dar pullback. Nessa hora eu até comentei que eu não vou entrar com mais contratos porque eu tá no mesmo ponto de entrada. Porque se for ver, se eu for colocar aqui no 89, o 12R, a troca de cor tava no 55, então tava uma diferença aí de só 50 pontos. Então não vale a pena o risco, eu nem tinha feito parcial. Então não fiz, não aumentei a mão que não. Aí o movimento caiu, fiz as parciais. Aqui faz outro pullback, esse pullback não tem risco retorno. Esse aqui eu tava até comentando aqui, esse bloco 101, 111 na verdade. Ele tem mais, a maior parte, né, da oscilação dele está mais para cima da VWAP do que para baixo. Nesses casos, pelo menos os que eu tinha feito backtest arriscado, esses, espera sair da VWAP então. E deu esse 117. Esse 117 aqui foi onde eu aumentei, onde eu falei que tinha possibilidade de fazer a parcial. E esse 122 eu já falei, não entraria. Aqui o movimento tá caindo de forma muito esticada, tá com cara de área de exaustão. Realmente foi, ponto de trava forte, o movimento depois travou e já não teve mais o que fazer aqui em relação ao Renko. Já o gráfico de candles, aqui movimento importante para ressaltar desde a semana passada, a gente teve aqui dia 6 de fevereiro, quinta-feira, cenário, abertura muito ruim, não tem o que fazer aqui pro gráfico de candles médias sem tendência. Acaba tendo um movimento forte que não deu sequência para cima, voltou. Então, nada a ser feito. Nada a ser feito. Aí, na parte da tarde, quando tenta romper máximo no dia, não consegue dar sequência. Na sexta-feira, que teve o dia da notícia, a gente teve essa oscilação aqui da notícia, que também gerou um leg doji. A abertura também não tinha o que ser feito. E o mais louco de tudo é que teve gente que foi inventar de caçar a operação nesse movimento aqui, que não estavam dando nem 300 pontos direito, na parte da manhã. Então, se for ver antes da notícia, a gente tinha aqui uma oscilação de quase 315 pontos. Minutos antes da notícia, então, a gente já passou a ter uma oscilação de 500, que praticamente não é nada. E a notícia também não ajudou muito não, 600. E aí, depois, quando já muita gente achou que já não tinha mais esperança aqui do índice, o índice começou a andar depois de meio-dia, fazendo um pullback, que é pullback de gatilho, esse 40, tá? Esse 40 aqui, possibilidade de gatilho. Aqui, se a gente for marcar a primeira pernada do dia, não tem que preocupar, já pegou todos os alvos. Nós tínhamos esse fundo aqui do dia anterior, já testado, se tivesse forte era para ter reagido. As médias descendo, então um ponto aqui de liquidez interessante. E aí o movimento tinha outra questão também, né? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver se está nesse layout aqui. SLT passando. SLT aqui é lá de trás. E aí, se SLT estivesse forte, já era para ter feito topos mais altos. Infelizmente, os topos estavam cada vez mais baixos. Nessa região aqui. Aí começou topos mais altos aqui. Só que olha a altura de um para outro. Quase nada. Então, não tinha aqui um movimento forte em relação a topos. Podendo ser, então, como se fosse um topo meio... Não posso falar topo arredondado, porque topo arredondado seria assim. Mas um cenário como se fosse também, se eu ver dos fundos, ó, os fundos também fazendo isso. Não sei se existe uma figura para isso. Se for juntar com o cenário de hoje, parece realmente uma xícara. Mas aqui, se for até sexta-feira, ó, fundo arredondado, topo também, muito estranho. E aí agora formando como se fosse uma xícara mesmo. Então, esse fundo aqui já era para ter demonstrado força, não estava, então estava fraco. Voltando para cá, a gente teve então um rompimento do fundo. Aqui eu já não vejo pullback, tá? Não vejo. Aqui longe da média, aqui também. Aqui esse já está derivando. E aí cai de forma esticada. E isso aqui é possível setup da 50, tá? Possível setup da 50 que eu acho que ninguém esperava um movimento desse que aconteceu aqui no índice. Não tinha notícia. Simplesmente o movimento caiu forte, rompeu o fundo. Pegou aqui fundo aqui atrás, então era fundo de liquidez, né? Então todo aquele fundo ali que eu comentei arredondado, ele foi praticamente pego a liquidez aqui nessa região. Então aí tem uma velocidade, né? Em torno dessa área. E aí não conseguiu dar sequência. Travou. E já era quase final do dia, já não vale a pena o risco. Já hoje aqui, pela região que fechou na sexta e onde abriu hoje,
Pelo tipo do gap, é um gap simples. Acabou respeitando essa máxima aqui. Tinha favelo gap nesse ponto, favelo gap aberto, então o favelo gap acabou sendo fechado. A média 80 estava em tendência, então ela poderia jogar o preço para baixo, só que nós tínhamos aqui a 20 e a 9 para cima. Então isso aqui é trap zone da 80 com a 20. Quem poderia ganhar? Geralmente a 20 pode até ganhar, mas eu não posso colocar fichas aqui que vai ser esse cenário, então eu não conseguia ver um cenário de alta olhando pelo gráfico. Se for ver pela macroeconomia, tinha até um sentido de subir aqui. Só que essa alta que fez não era, assim, não era previsível esse movimento tão forte. Chegou no VWAP do dia anterior, simplesmente ignorou o VWAP do dia anterior. E aí fez mal um pullback na abertura da vista e explodiu para cima, barras grandes inclusive. E chegou muito próximo do topo de sexta. Essas barras aqui, se eu for marcar em relação à primeira pernada do dia, atravessou tudo de que é a primeira pernada. Possível barra de exaustão e tivemos aqui favelo gap. Esse aqui não foi preenchido, foi só testado. Esse aqui foi preenchido. Tinha esse aqui também, foi preenchido. Então, nós tínhamos esses favelo gaps, inclusive esse aqui de baixo segue relevante para amanhã. E aí o movimento subiu de forma esticada, nesse ponto aqui, né, não tenho retração, tá? Só tenho aqui a questão de resistência. Movimento aqui, também comentei, mandei até a figura lá no chat privado. Olhando pelos 60 minutos, é um canal que nós tínhamos. Se esse canal foi rompido na sexta, isso aqui poderia ser uma troca de polaridade para voltar a cair. Então, possível área de reversão, de trava do movimento. Eles tinham passado de 1% também de alta muito forte, não tinha sentido essa alta toda. Quem estava puxando mais era o setor de bancos, tá? Bancário e FNC. E aí nós tivemos aqui um movimento de possível barra de absorção. Se a gente for ver pelo volume, a gente tem aqui possível barra de absorção, que não deu a sequência na barra seguinte, não houve renovação de máxima e começa a ser um alerta, né? Porque se a gente for ver as barras anteriores, praticamente todas estavam rompendo a máxima. Então, contando daqui, ó, barra rompeu o máximo do anterior, rompeu o máximo do anterior, rompeu. Essa não, mas essa sim, essa sim, essa sim, essa sim, essa sim, essa sim. E começa um aviso, essa não conseguiu. Então já começa realmente um alerta aqui de possível área de trava. Pensar em reversão, infelizmente, não tem risco retorno. Então não tem como pensar aqui. E aí foi pela troca de cor. O Matheus perguntou assim ao vivo, o que você acha dessa média 9, Thay? Se fosse um cenário que é, por exemplo, a pessoa não mostrar pra mim tudo, só mostrava esse aqui. Só esse quadrado. Eu ia ver o jeito que a média 9 tá subindo, ia ver o jeito da média 20 e falar, eita, tem que fazer parcial aqui. Só que se eu vejo o cenário como um todo e o jeito como subiu, a média 9 ela não tende a respeitar nesses casos, ainda mais que o LS está ativo mesmo testando nela. Então ela mal foi testada nesse movimento de alta, tem favelo gap aberto aqui, tem também aqui embaixo. Então ela tende a não respeitar, ainda mais porque o toque, na hora que tocou nela, ainda o LS estava ativo. Então não estava preocupada, e aí fez um pullback não foi respeitado, voltou. Ah, vou pensar em falha da média 9. Como é que eu vou pensar em falha da 9 longe do topo? Porque meu risco vai ter que ser aqui, entrada aqui. Então eu já perco muito a questão do risco, retorno aqui. Caiu. Parcial obrigatório no média 20, primeira parcial então, da troca de cor. Depois, o que eu fiz? Marquei a retração do dia. Peguei do fundo com o topo. Próximo ponto, 50% de retração, que era aqui embaixo. Parcial feita, deu gatilho de novo, foi pelo 10R, aumentei a mão. Depois, sendo pelo 10R, eu tracei 160 pontos para baixo e a parcial batia exatamente com a região de 61 de retração. Fiz a parcial aqui e era para eu ir conduzindo mais. E aconteceu, infelizmente, acabei tirando a operação, a ordem de entrada. E aí fiquei de fora, mas tudo bem. Esse ponto aqui era o 61 de retração, região de troca de polaridade aqui. E o que acontece? Setup da 50 e da 80, ela tá perguntando. Infelizmente ninguém soube responder uma regra muito importante do setup da 50 e da 80. Ele pode até ter ido, mas não preencheu a regra essencial, que é ter a 80 e a 50 sequenciadas. A 50 está abaixo da 80, o correto está acima. Se tivesse acima, aqui seria gatilho. Gatilho para fazer 2/3 da mão na média de 20. Depois a gente traça a retração dessa pernada aqui de baixa. E o próximo é 61 de retração. E que teria exatamente cravado. Pelo backtest que eu fiz, passar do 61 é muito raro de acontecer. Mas não é caso de gatilho. E aí depois morreu o índice. Não teve o que ser feito. O macro do índice aqui, agora ressaltando a questão macro. E que a gente tem aqui?
Eu tenho até SLT marcada, mas não é desse tempo gráfico, é do semanal, eu acho. Aqui, em relação ao mensal, tá complicado, porque é uma área de troca de polaridade muito forte, ó. Toda essa região aqui. Por onde eu tô passando com a linha foi uma trava de suporte ou resistência. E o preço, em janeiro, acabou respeitando. Só que não rompeu a máxima de janeiro. Então não tem confirmação dessa barra aqui, que é um PFR. Aqui do mensal também me preocupa que ao mesmo tempo tem um possível topo duplo. Isso me preocupa bastante. Mas fora isso, por enquanto, tá tudo bem. Falando por médias, é também um pullback da média de 20. Só que o pullback, a moto passando agora, só que é um pullback muito agressivo. Eu já vejo até a fraqueza dela, inclusive, e o preço tentando até ficar abaixo dela. Se for ver, o dólar também tá fazendo pullback da 20, do semanal. Semanal ou mensal, agora não estou lembrando. Então, enquanto o Ibov fez 4 meses de queda, fez aí o mês de alta de janeiro. Aqui falando da questão, então, do mensal, por enquanto está, assim, tranquilo, não fez nada estranho. Já o semanal aí que tem SLT. SLT que está respeitando novamente como resistência. Só que diferente dos outros movimentos aqui atrás, nós temos aqui um movimento de alta muito próximo da LT. Não teve nenhum outro momento que teve um movimento de alta tão forte aqui. E está indicando a subida em forma talvez de pivô de alta. Óbvio que a semana acabou, quer dizer, começou hoje, né? E hoje não rompeu nem mínima nem máxima da semana anterior. Então, uma área de resistência, claro, SLT, não acho que deve passar fácil. Mas se for olhar o movimento esperado, é possível sim que venha romper essa máxima, tá? Tem espaço para subir sim. Mas como eu disse, não vai ser fácil. Aí a gente vem para as médias e tem a média 20 aqui passando. Não vai ser fácil. Então por isso tá travando aí esses últimos dias. E se for passar por diário, a gente vê aqui que é realmente um cenário subindo em forma de canal até pelo diário também. Que é algo que eu vou ter que ajustar aqui agora, melhorar esse LT, ajustar aqui pro fundo, deixar assim. Aqui, por que eu tenho esse caixote? Porque é o último topo de teoria de Down. Aqui, se quebrar esse topo, nós temos a confirmação do movimento de alta. Então, não tem a confirmação de price action ainda. Ainda é um cenário baixista. Mas se romper essa LT, a LT vai ser o primeiro passo, porque nós temos aqui esse topo. Esse topo é muito forte. Então, se passar daqui, tem essa trava aqui em cima. E por enquanto, tá longe. Esses últimos dias tá com dificuldade para romper máxima. Porém, a LT aqui, se for ver, a região dela ainda está tentando respeitar. Por médias, foi normal que semana passada viesse a travar um pouco, porque chegou de uma forma muito esticada, quase testou a linha de sobrecompra. Então, tudo bem esse movimento de correção. E o interessante também é que esse movimento de alta, ó, não quebrou esse último pivô. Então, se for desenhar pivôs, nós temos esse aqui. Então, está subindo em degrauzinho. E então, enquanto não rompe esse último fundo, o movimento de alta micro também ainda está válido. Então, é uma região de briga forte. Aqui, por média de 20, ó, do diário, a 20 está ancorando. Então, começando a trap zone ainda da 20 com a 200. Aqui, indo para os 60 minutos, a gente tem aqui um cenário a 200 também aqui embaixo, né, que é a 20 lá do diário. Então, mostrando, né, a LT que eu tinha ajustado hoje. Então, toda a região aqui da LT ainda é importante considerar. E falando dos últimos dias, aqui, como eu tinha até marcado, parecia até... Não faz muito sentido, né? Não uso muito essas figuras, mas aquela hora que eu tava mostrando o diário, tava realmente parecendo muito um cenário de xícara, né? Que esse padrão aqui, nessa região, fica complicado. Complicado. É um padrão que tende a ser de reversão, tá? Então, considera aqui o rompimento da região da xícara para fazer um de alta. Se for, beleza. Tá respeitando a LT para subir e tudo mais. E se for, então, a gente pode esperar um rompimento dessa região aqui. Mas, travado. 5 minutos em torno das médias. Infelizmente, o jeito como fechou hoje, não vejo nem algum gap interessante para amanhã. Média 200 aqui sem tendência. Então, só lembra desse padrão de xícara que eu não falo muito, não acho legal, enxerguei agora. Fora isso, não vejo nada aqui a comentar em relação ao cenário de hoje. VWAP do mês anterior, só de curiosidade. VWAP do mês anterior está ali embaixo, chegou a ficar um pouco mais próximo, 1.500 pontos. A VWAP desse mês de fevereiro está trabalhando no meio do preço, então sem direção ainda. Então, indefinido, bem travado. No geral, aqui fevereiro está muito travado aqui em torno dessa região.
Falando aqui a respeito da Vale, da Petro, deixa eu jogar Ctrl J, Ctrl K. A Vale, cenário aqui tá muito parecido com o índice, né? Se for ver o jeito como ela está subindo esses últimos dias em canal. Não quebrou esse canal. Ainda segue alta. Semanal travado. Mas o pivôzinho tá bom, hein? Pra continuar subindo. Olhando pelo semanal. Diário também. Então tá muito parecido com o Ibov em relação ao movimento do canal. Já a Petro foi assim, muito engraçado o que ela fez, né? Então, aquele cenário de busca de liquidez, né, de captura de liquidez acabou acontecendo e desde então o movimento vem corrigindo forte. E aí eu tinha comentado que o próximo alvo era chegar nesse fundo aqui e também fazer a captura de liquidez, né? Acabou fazendo. Então agora nós temos aí um movimento que tá meio que fazendo um alargamento aqui já nessa região de trava muito louca. Não tem mais o oco já era. É um cenário realmente agora louco, porque próxima região de captura aqui embaixo. E será que o preço vai buscar aqui embaixo? Tá estranho. O semanal aqui da Petro tá indicando realmente uma queda. Olha a barra que fechou, PR 180. Eu vejo cenário aqui, sim, tá? Olhando aqui, ó, resistência. Ao mesmo tempo posso considerar LT. E não confirmou o rompimento dessa máxima aqui de trás, não. Então, está formando uma barra forte de venda que não foi acionada em relação à semana anterior. Não rompeu o mínimo, mas muito forte. Já o IFNC, que está puxando muito o Ibov esses últimos dias, vem travando pelo menos esses dias aí. O IFNC já rompeu o topo anterior, de teoria de Down. Já quebrou a tendência de baixa. O Ibov ainda não. E o pior é que o IFNC tem Favelo Gap. Tem um mini aqui que não vale a pena o estresse, mas tem esse aqui, ó. E geralmente essas pragas tendem a respeitar, viu? Só que se eu for olhar aqui pra trás, nós tivemos uma aqui, tivemos outra aqui que foi inclusive buscar, né? E aí, se a gente for ver uma aberta aqui em cima, é essa região. Então, será que vai buscar isso daqui antes de talvez buscar as de baixo? Por enquanto, está com cara que sim, tá? Que sim, sem cenário de queda por enquanto esse movimento do IFNC. A 20 tá subindo, tá com cara que vai romper essa 200 pra cima. Tá muito forte ainda o setor financeiro, tá? Muito. Já os DI, semana passada fez uma barra tipo um PFR, que foi até renovada a máxima, só que tá muito esticado. Muito esticado. Não vejo alta ainda pra rompimento de máxima igual o estresse que foi final do ano passado, não. Então, tá bem tranquilo no geral. Tem uma LT passando aqui. Movimento divergente de FR. Várias e várias coisas aqui importantes. 60 minutos, a gente vê que a região da média 200 tá com cara que talvez vai jogar o preço para baixo de novo, pela média 200, se for olhar isso. E aqui falando em relação aos índices lá fora, deixa eu só fechar aqui o gráfico do Profit. Então, só comentando aqui desde quinta, na verdade, alguns possíveis gatilhos que nós tivemos. A gente teve aqui, por exemplo, no ouro, ó, pullback bem claro, lateral, bonito, depois as médias sem tendência e nada a ser feito. Já na sexta-feira, abriu região de sem tendência também, de médias. Quando começou a criar tendência, nós tivemos aqui um movimento, meio-dia, que teve gap entre candles. Ó, fechou aqui, esse candle, e abriu aqui. Então, fica de fora. Alguma volatilidade acontecendo aqui. E teve de novo gap aqui por volta de 1h da tarde. Então, muito forte o movimento. Não vejo nada aqui na sexta. O dia de hoje foi muito estranho. Subiu de uma forma muito estranha na parte da manhã. Depois rompeu máxima, pode ser aqui gatilho, porque saiu da região da deriva. Então, deriva rompida, rompeu. O back, possível gatilho. Aqui não teve bom gatilho, aqui gatilho de novo. E aí já começou a subir em canal aqui depois. E aí travou, médias depois sem tendência. Rompeu máxima, possível gatilho, mas com gap entre candles já. E aí a gente tem aqui pullback com possível gatilho aqui também, tá? O ouro aí acontecendo ao vivo. Nasdaq, mostrando sexta-feira o que aconteceu. Sexta, nada. Quer dizer, quinta, na verdade. Sexta, parte da manhã, nada. Notícia, nada. Muita volatilidade. Olha isso aqui, barras uma do lado da outra. Nada a ser feito. Aqui ontem, domingo, nada a ser feito. Hoje, mercado extremamente travado. Rompeu máxima, não deu nenhum pullback bom aqui, médias quebraram, aqui também não deu, e aí está nessa região agora de médias também sem tendência. O Dow Jones, que às vezes é bem diferente o gráfico em relação ao Nasdaq, né? Quinta, nada.
Aqui, pullback agressivo. Fechou acima da média de 9 e esse fechou muito próximo. Pullback bem agressivo, eu esperaria. Esse aqui possível gatilho, que não teria andado muito, teria voltado estopado. Aqui na sexta travou, teve notícia, estragou o movimento inteiro. Pós-notícia acho perigoso. Muito estranho, código de barras aqui. Já hoje na parte da manhã, madrugada, travado, subiu de forma muito estranha. Aqui nós tivemos 11h35 abertura do norte-americano, mas média sem tendência. Por curiosidade, o GER, né, que é o DAX da Alemanha, quinta, na verdade, desculpa, quinta-feira, início do dia, médias aqui, infelizmente, meio sem tendência. Aqui, pullback agressivo, ruim. Complicado aqui, um pouco meio agressivo em relação às médias para entrar nesse candle aqui. Depois travou, sexta-feira travado, começou a andar e travou de novo, derivou, e aí hoje cenário completamente ruim. Rompeu o máximo, só que ficou andando de lado e subindo de forma de deriva. Já o Bitcoin, no dia 6, subindo com médias ruins, médias meio travadas, aqui também. Nada a ser feito. Aqui possível pullback, tá? 194. Pullback. Lembrando que esse pullback aqui ele não seria operável no índice dólar nosso, mas lá fora alguns pullbacks são sim já consideráveis, sem alguns critérios que a gente adota aqui. Estou fazendo esses backtests já considerando essas coisinhas. Aqui o Bitcoin na sexta, nada a ser feito, mercado extremamente travado, rompeu fundo, possível gatilho. Não é gatilho, tá longe das médias. E aí hoje, travado, nada a ser feito. Fechando aqui, abrindo lá fora, né, algumas coisas interessantes aqui para comentar em relação a hoje. Por que talvez o mercado subiu tanto? A gente vai ver o cenário como é que tava lá fora. Deixa eu mudar aqui para... Oxe, será que eu fechei? Eu acho que eu fechei uma imagem aqui, peraí. Achei. A gente for ver em relação aos índices lá fora, no geral tava tudo subindo. Os europeus subindo, os asiáticos também. Uns outros da região ali, tipo Japão, tava no 0 a 0. Não fazia diferença não, então no geral tava até positivo. E aí se a gente for ver em relação ao dólar, o dólar também estava sendo valorizado, tá? Mas bem pouquinho, não é grande coisa não. Aqui os juros americanos, estava tranquilo, controlado, o minério estava subindo, isso poderia ajudar a Vale a subir, o petróleo estava subindo, isso poderia ajudar a Petro, o S&P futuro também estava subindo, o VIX estava ok, e aí se a gente for ver em relação à abertura, o pré-mercado EWZ, o pré-mercado, achei muito estranho, que alguns sites estavam falando 1,70 parece de alta, achei muito estranho, porque o pré-mercado, pelo menos o TradeView, às 9h09, estava indicando 0,16 de alta. Não sei de onde que tiraram 1,70 não. Mas aí se a gente for ver, por exemplo, Vale 0,63. Já indicando que já teria um movimento positivo aqui da Vale. Petro 0,66 também. Só que olha o IFNC, o Itaú, né, que puxa muito o IFNC, 1,20. Então tava com cara que o setor bancário ia puxar muito hoje, realmente puxou. E uma coisa bacana que eu vi isso aqui do Igor, ontem ele postando, né, que esse é o gráfico em relação ao EWZ. Vou mostrar aqui detalhes em relação ao EWZ. O EWZ é praticamente o TF do Ibov lá fora. E se a gente for ver, o mercado brasileiro então começou 2025 muito bom. Até falei semana passada que foi um dos melhores índices aí de performance no mundo. Já começando 2025. E se for ver em relação à porcentagem, o EWZ subiu mais de 12% em relação ao dólar. Porque o EWZ já é em relação ao dólar. Ele pega o Ibov e já compara em relação ao dólar. E aí o interessante é que o RSI do EWZ estava sobrevendido. Estava sobrevendido a partir desse ponto, dessa queda aqui, no semanal. E a bolsa estava descontada perante metais básicos, né, commodities. E se for ver a análise que ele comenta, né, quando o RSI, por exemplo, fica sobrevendido ou sobrecomprado, então o retorno médio do EWZ é de 37,43 quando ele está em região de sobrevenda em relação aos metais básicos. Então tende, se for comparar o retorno médio, você já subiu mais de 12%, então se for o médio, tende a subir mais o dobro praticamente, mais o dobro
para buscar o retorno médio de quando sai da região de sobrevenda. Então, se for olhar por isso, a gente pode ver um movimento de EWZ mais alto ainda, mais para cima nesses próximos dias, semanas, puxando o nosso Ibov também. Então, se for ver aqui também que o retorno médio, só olhando o RSI, sem comparar com os metais básicos, também tem um retorno de 41,89 quando está sobrevendido no semanal. Então, ambas as condições, aqui no dia 27/1, estavam ativas. E aí, o movimento acabou subindo mais ainda. E se a gente for ver aqui, olhando no macro do macro, talvez pode ser maior nos próximos 11 meses, e tá olhando isso, considerando dados históricos. E aí, se a gente for juntar com outras questões aqui, só olhando uma questão mais curta, de um curto prazo, essa imagem do Vlad, né, ele mostra como que a expectativa não, isso aqui na verdade é o gráfico de Ibov. E em linha, né? E aqui nós temos as ações, porcentagem de ações que estão acima da média 20. E aí nós temos aqui um volume até interessante de atenção de médias que estão acima da média 20. Principalmente nesse ponto aqui, ó. Que aí acabou sendo nosso mini topo recente. Então, é uma área de possível trava sim, porque acho que ainda tem muitas ações sobrecompradas, tá? Acima da média 20, e geralmente quando elas ficam aqui nessa região de topo, são as nossas áreas possíveis também de topo. Então, nós temos aqui essa área aqui, essa área aqui, essa área que fez aqui agora. Do mesmo jeito que quando estão bem descontadas, né? Então, aqui embaixo, ó, nossas regiões de fundo. Nossas regiões de fundo, nossas regiões de fundo, nossas regiões de fundo. E quanto mais esticado, longe das extremidades estão, mais, né, nós temos aí a possibilidade de um topo ou fundo mais macro. Então aqui, por exemplo, esse daqui não é um fundo macro, ele é um fundo médio, né? Agora, esse que está na extremidade acabou sendo realmente um fundo macro. Esse que estava aqui também acabou sendo um fundo macro. Esse que estava aqui, a gente tem que tomar cuidado, que acabou sendo nosso possível mini topo recente. Por isso que eu acho que esse movimento, por enquanto, tá saudável, tá uma correção boa. E se for juntar em relação ao Ibov, a expectativa que a gente tem aí, olhando os ciclos pré-eleitorais, que ano que vem já é eleitoral, a gente tem uma expectativa muito boa do Ibov no geral. E por enquanto, está acontecendo um movimento respeitando. A gente tem possível topo para acontecer agora em fevereiro, tá? Possível topo para acontecer em fevereiro. E aí temos que ter atenção em relação a isso, porque depois possível fundo ali, talvez meados de março. Depois... Aí sobe até mais ou menos maio, junho, talvez. E aí fica esse movimento depois que a gente vai analisando que tem uma trava aqui, pelo menos pela expectativa dos últimos dados, né, pré-eleitoral, de uma trava bem feia nessa região. Infelizmente. E aí, se a gente passar por isso, vai ser bem chato, tá? Bem chato essas regiões aqui quando a expectativa já é ruim, tá? Outra coisa interessante para ser comentada, deixa eu só puxar aqui. E já abri o gráfico lá fora para comentar. Aqui falando novamente do mercado lá fora. Isso vai ser loucura, né? Se a gente passar por essa trajetória de queda das bolsas lá fora. E tem muita confluência para isso acontecer. Uma das mais fortes que eu acho assim, mais relevante de comentar é como que o norte-americano mesmo, tá? Que eu tô falando. O estadunidense ali está muito otimista com a bolsa. E a gente sabe que isso é praticamente no mundo todo. Tomar muito cuidado com quando o varejão está otimista, né? E ao mesmo tempo pessimista. Tem muita gente colocando investimentos em renda variável, acreditando muito na questão das big techs. Já está em região de possível topo. Tem que tomar cuidado, o gráfico respeita. Não vai ser agora, talvez, que o gráfico não vai respeitar. E eu acho bacana essa comparação aqui. Não posso falar que vai acontecer uma crise do mesmo tipo que 2008 foi uma crise, mas o gráfico está muito parecido. O movimento, o cenário do gráfico do Dow Jones, esse aqui, e Dow Jones ele é muito mais forte do que Nasdaq, né? É muito mais confiável a gente analisar Dow Jones do que outros ativos. A gente tem aqui um movimento muito parecido. Óbvio que igual nunca vai ser, mas nós estamos nessa região aqui, que no caso é essa, né? Que é ao vivo, né? Atual. Mas se for levar em consideração a de 2008, está muito parecida com o cara que vai romper e aí depois vai ser só sangue. E qual que é a região que nós temos de liquidez aqui? 2008 era essa. Qual que é a nossa aqui, Dow Jones? Essa.
Então, a expectativa de uma queda grande para acontecer. Muitos grafistas já estão enxergando isso. E aí, assim, a bolsa não para de subir, mesmo com os juros subindo. E a gente já ouviu o basicão, né? Que juros em alta é ruim para a bolsa. Lá nos Estados Unidos, eles não estão aumentando os juros. Só que a expectativa lá é de aumento. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa de 10 anos, até querendo fazer um ombro, cabeça a ombro. Linha do pescoço, projeção até de rompimento dessa máxima e chegar até mais aqui. Então, aumento de juros. E muitas pessoas talvez não estão pensando nisso. Óbvio, né, que os grandes já estão até planejando coisas a longo prazo. Mas enfim, isso aqui eu também comentei na semana passada a respeito do dólar, que muitas pessoas estão vendo aqui a curto prazo do nosso dólar uma região de possível trava, uma subidazinha do dólar, por ter muitas confluências aqui, tá? Aqui, deixa eu ver o que mais. Isso aqui, né? Dólar, cuidado com as narrativas. Muito se falou no fim do ano passado que o dólar havia atingido 6,20 por culpa da situação fiscal. Aí vem a questão, situação fiscal não melhorou porra nenhuma. Aí agora em 2025 um câmbio a 5,77 nesse dia que postou esse tweet aqui. E pouca coisa mudou de situação fiscal, calando vários especialistas. Aí nós temos aqui dólar acima de R$6, né, no início do ano. Veja qual é a expectativa dos economistas para 2025. Aí várias pessoas aí bem pessimistas. Só que o dólar vem caindo bastante nesses últimos dias, bastante. Outra coisa também, os poucos que diziam que havia uma pressão vinda dos Estados Unidos com medidas taxativas de Trump e que o DXY, né, havia disparado, logo foram engolidos pela turma do fiscal. Então, o que mudou na visão de alguns, por exemplo? A subida da Selic para 13,25, com perspectiva de até 14,25, tá? Então, acaba deixando os juros reais maiores. E com o Fed pressionado a manter ou baixar juros nos Estados Unidos, se for ver pressionado pela questão política, porque se for ver a questão ali de inflação, situação, não, ainda não. Então, aqui, se for o Fed fazer realmente isso, manter os juros ou baixar, é bom pra gente, é atrativo. Então, ativos brasileiros estão muito descontados, mostrando a alta da bolsa no mês de janeiro. Muitas ações, muitas empresas estavam bastante desvalorizadas. E o exagero do mercado quanto ao déficit fiscal apresentado em 2024? Será? É a questão também, Trump não ter na mira, por enquanto, o Brasil para disparar sua metralhadora ameaçando aumentar tarifas de importação. E aí países como México e China estão mais no radar, o que atrai o fluxo para cá. Voltando à questão, mudando de assunto, do minério de ferro tá indo até bem, por enquanto. Falando nisso, deixa eu até ver se tá batendo com esse gráfico que eu tenho aqui. O diário. Esse aqui é o... Pera aí, diário. O diário meu tá diferente. Esse gráfico aqui não bate com o que eu tenho. Mas enfim, olhando por esse aqui, tá um cenário bom de alta de minério de ferro que pode ajudar a Vale a respeitar aquele suporte macro. Outra questão, não preciso nem comentar que eu tô zoando demais. Que se o governo tá caro, tira ele. Se o imposto tá caro, não paga. Então, meme da última semana aí. Outra coisa de interessante das opções. Infelizmente eu tô sem acesso ao Sonar. Até agora não sei porquê. Não consigo nem acessar direito para login, senha, enfim. Mas o Nilson tá postando a respeito de uma posição alocada em 5,90 para o próximo vencimento, que é já ali na rolagem de contrato. Então, será talvez um movimento de alta aí no radar? E se isso for acontecer, não vai ser estranho, porque se for ver essa imagem aqui, a gente tende a ter um possível movimentozinho de alta do dólar, porque está em região de suporte. Outra questão interessante a respeito, desde que o Ibov, né, marcou um fundo ali dia 14 do 1, né, aos 118 mil pontos, que é um preço muito forte, o índice acabou subindo aí já quase 6%. E se a gente for puxar aqui algumas ações que subiram, né, a gente tem aqui essas aqui que mais subiram em relação à porcentagem performance, tá? Desde o dia 14 do 1, por curiosidade. Nenhuma aqui entre as mais fortes, né? Até porque essa variação, por exemplo, se fosse, Vale 67%, 67% é muita coisa. Então são empresas, assim, não há nada em relação aos blue chips. Outra coisa interessante das big techs é em relação ao gráfico delas, né? Algumas aqui. A gente tem todas com um gráfico, uma situação bem complicada, com cara de que
tá começando um precipício. Aqui, se for ver da Microsoft, a gente tem um cenário de quebra. Essa pode ser uma bandeira, não sei pelo marco aqui atrás, mas fazendo aí uma troca de polaridade para voltar a cair. A Nvidia tem aqui um cenário que estava subindo em forma de canal, já rompeu e está fazendo talvez troca de polaridade para baixo. A Apple, que aqui também tinha um canal que houve rompimentos falsos para cima, para baixo, para cima, para baixo, e está na região de possível suporte, mas esse canal aí está sendo bem testado e é um canal característico de deriva. E nós temos aqui o Google, que também fez o canal de deriva, já rompeu e já está abaixo do canal. Então as Big Techs aqui não tá com cenário legal. Outra coisa que tem a respeito da semana passada, que, enfim, mal parece que já tem 5 anos, 10 anos de governo do Trump. Mas mal tem um mês direito. E aí ele comentando que os Estados Unidos vai ter tarifas recíprocas. Se for ver a respeito de tarifas recíprocas, estamos fodidos. Mas será que vai aplicar isso mesmo? Não sabemos. Falar é uma coisa, aplicar às vezes é outra. E se vai manter isso também é outra coisa. Se for ver que alguns países, a gente está aqui, ó, nessa região, que significa que se for ver, né, de tarifa recíproca, a gente tende a adotar aqui cerca de 14%. E os Estados Unidos aplicam em relação a nós aqui a taxa mais ou menos a média de 2%. Então, se for aplicar recíproca, então, no caso, deveria estar lá em cima, né, 14%. Aqui também. Então, um exemplo. E a gente tá aqui em patamar, tipo... Nem sei que país que é esse aqui. Ban, não sei. Não de sigla nem sei. Ah, teve a questão também que... Parece até que... 25% sobre importações de aço e alumínio de todos os países. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo dessa novela. Porque estava vendo em relação aos dados de 2017, 2018, o primeiro mandato dele... essa área que trabalha com aço e alumínio só conseguiu gerar 1.000 vagas no ano ali, sendo que foram perdidas, eu acho que 75 mil vagas por causa dessas tarifas. Isso, perca de vagas de emprego nessa área nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer nos próximos capítulos? Porque a primeira vez que aconteceu isso aqui não foi legal. E aí depois foi voltando atrás em relação a essas taxas, até que chegou o Biden e anulou tudo. E também a China declarou que vai impor aí tarifa de 15% também em relação a energia, veículos, enfim. Outra coisa que a gente vê que o mercado realmente no mundo está meio tenso, né, com essas coisas tudo acontecendo, são algumas commodities sendo usadas como um meio de segurança. A gente vê o ouro mais uma vez, deixa eu abrir aqui, batendo novas máximas, não para de subir. Então, sobe, sobe, sobe. Só fez aqui um pullback desse canal que eu vou até tirar, que não vale nem a pena deixar aqui mais. E aí vem subindo, só que dessa vez, de frente daqui atrás... Por que aqui atrás? Porque a gente teve aqui renovação de máxima e FR não. Então, acabou sendo um topo falso. Agora, é do cenário diferente. Nós temos aqui máxima e máxima. Então, tá bem por enquanto esse cenário. Falando aqui, deixa eu ver o que mais. Hoje foi paulado início do dia, muito estranho, muito forte, basicamente puxado pela UBS e Morgan. Morgan tá atuando muito ultimamente, tá? Morgan está atuando muito, muito. Então, nós temos ali, tivemos, né, a UBS e a Morgan demais hoje. Uma coisa interessante também que o Costinha da BTG tinha postado é sobre a comparação dos juros americanos com commodities. Curiosidade para vocês verem aqui como que vem andando, né? Se for ver desde outubro ali do ano passado, em linha preta nós temos como é que fala? As commodities. E em linha azul são os juros, né? Os juros aí. E aí nós temos aqui movimento um para cima, no caso das commodities, e o outro aqui no caso para baixo. Então, lembrando, nós somos um país de commodities se for comparar, né? Aqui, então, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar dessa parte aqui. É importante lembrar que esses temas mudam ao longo do tempo, mas que está respeitando aí nesses últimos meses, por curiosidade. Fora isso, nada aqui por enquanto mais. E falando aqui de alguns ativos lá fora, o S&P vem travando muito ultimamente nessa região desse topo. Tô achando bem estranho esse movimento. Nós temos aqui divergência de FR, fez um topo mais alto aqui, só que FR ficou mais baixo. Dow Jones também vem travando essa região de resistência, bem estranho. Nasdaq travando também. O cenário parecendo que está acumulando para poder voltar a cair. Aquelas fases de Wyckoff acumulando para cair.
O DXY aqui tá meio estranho, eu não consigo ver uma imagem aqui, uma figura tão clara, mas vejo aqui uma fraqueza dessa média. Essa média minha aqui, que eu não lembro se é a 50. Média 50, não vejo ela tão forte para segurar esse preço para cima. O nosso EWZ, movimento muito bom, tá? Muito bom desde o início do ano, perfumando muito bem. Tem espaço para subir mais, porque caiu bastante, muito, coitado. Hang tá travado, mas tá subindo forte esses últimos dias e a gente acaba, assim, usufruindo bem nessa alta lá fora, tá? Em relação ao Hang ali na região da China. O VIX tá tranquilão, e isso me preocupa, porque quando fica muito tranquilão, tá chegando o dia do desespero. O petróleo aqui, ainda bem, né, que tá voltando aí, patamar de novo, muito próximo de 75 dólares. Essa região, pra mim, não está tão forte como era antes. E lembrando que a Petro aqui aumentou o preço, né, pro consumidor final, acabou subindo aí esses últimos dias o preço do combustível. Só que agora, só porque o preço caiu, a Petrobras aqui tem que baixar de novo o preço. Lembrando que ela não tá alterando sempre, não. Então, não vai ser agora que talvez vai alterar, tá? Então, uma correção normal aí. Aqui, o ouro já falei, os juros americanos estão travadões aqui nesses últimos dias. E o BTC Bitcoin também está travado. O cenário tá... Esse negócio de acumulação em mercado americano e alguns outros ativos importantes é tão estranho. Parecendo que realmente estão aqui soltando os contratos dos grandes players para não prejudicar o preço médio, para ir para algum dos lados com cara de cheiro de baixa a qualquer momento. Eu acho que basicamente era... deixa eu falar das notícias da semana. Basicamente, por ser a segunda semana do mês, não tende a ter muita notícia importante. Tem, eu acho que rolagem não, vencimento de opções, eu acho, não tô lembrando agora. Mas aqui, hoje já não é de ter notícia mesmo. Boletim Fox eu não dou mais atenção tanto quanto eu dava na pandemia. Amanhã, terça, é feriado no Japão, mas não afeta muito aqui. Tem IPCA na abertura do pregão, que pode trazer um pouco de volatilidade no gap ali. Tem depoimento do Powell, que pode ser importante meio-dia, a partir de meio-dia. E depois, nada tão relevante. Alguns depoimentos que talvez ou não pode agitar. Quarta-feira, não é de agitar também, crescimento do setor de serviços, não me preocupo muito com isso. Tem IPC, tá? 10,5. Acho importante. Depois, depoimento de novo do Powell. E nada mais. E na quinta, eu acho que deve ser IPP aqui. IPP. Tem vendas do varejo na abertura, nossa, não é de movimentar, e tem IPP. Então, quarta e quinta. Depois, sexta-feira. Vamos ver, sexta. Não é de movimentar, vendas no varejo, então sem notícias tão relevantes aqui focado na sexta, mas então quarta principalmente, IPC. Inflação ao consumidor, extremamente importante. Fora isso, ok, acho que nada mais para ressaltar, já falei muita coisa.